Olá, nós estamos na aula Linguagem e Comunicação Científica do curso Produção de Conteúdo em Comunicação Científica. Nesse módulo, nós vamos falar sobre o que é linguagem, características da linguagem científica e identidade de projetos. Nós vamos começar, então, trabalhando a noção de o que é linguagem. É importante ressaltar que linguagem é um conceito vinculado a um campo de conhecimentos e nós vamos trabalhar alguns aspectos desse campo para pensar a relação e a importância com a divulgação científica. Começando, então, com o conceito trabalhado do Jorge La Rosa, que é um pedagogo espanhol, que fala que o ser humano é um vivente com palavras, ou seja, nós somos uma espécie, um tipo de espécie que, ao se comunicar, usa ferramentas específicas como palavras. E ao falar em palavras, ele não quer dizer apenas a ideia de tornar a linguagem circunscrita a termos específicos ou a linguagem oral ou escrita, mas a construção, através das palavras, de símbolos e signos que dão significado ao nosso mundo. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui uma poesia da Hilda Hilst, que está no livro Rútilos, que ela vai dizer que metal algum pode brilhar tão horizonte, comprido e fundo. Metal algum pode cavar mais do que a pá da palavra e poderá lavrar, corroer ou cinzelar numa medida justa. Essa poesia da Hilda Hilst, ela traz o peso da palavra frente à materialidade do metal e da pá, que são ferramentas que nós conseguimos compreender em termos de funcionalidade, de peso, de aspecto, de forma, né? E ela vai dizer que a palavra, que é isso, que é tão abstrato e tão imaterial, tem muito mais sentido e peso dentro da nossa espécie, dentro da nossa cultura e sociedade. E para falar de linguagem, é importante também a gente entender que ela não trabalha, a ideia de linguagem não está na nossa sociedade de uma maneira objetiva e constante. Cada aspecto que a gente olhar, a gente vai ter elementos diferentes. Eu vou trazer aqui o exemplo da linguagem científica. O que eu quero trabalhar com esse ponto? Na linguagem científica, nós temos um conjunto de saberes, de palavras, de modo de organização que é característico deste campo. E qualquer cientista de áreas específicas ou até de áreas abrangentes vão reconhecer esses elementos simbólicos ao entrar em contato com esse material, com esse tipo de material que a gente vai falar. Então, eu vou trabalhar as características da linguagem científica dentro dos artigos científicos, por exemplo. Então, existe um modelo padrão que é mais ou menos definido na redação de um texto, né? O que é esse modelo? Quando a gente bate o olho num artigo científico, esses elementos estão lá e qualquer pessoa que tenha vivência no meio acadêmico reconhece como um artigo. Então, nós vamos ter um título, os autores e um resumo. Após isso, nós vamos ter introdução, materiais e métodos, resultado, conclusões e discussões, às vezes construído de uma maneira ligeiramente diferente, mas dentro dessa conformidade. E, por último, agradecimentos e referências bibliográficas. Esses elementos são presentes e reconhecíveis, portanto, por toda a comunidade acadêmica. Além disso, nós vamos ter também a adoção de um estilo impessoal, ou seja, quando a gente vê um texto, existe a ausência de um sujeito que efetivamente executa as ações. Com isso, principalmente em língua portuguesa, nós vamos ter esse tipo de conjugação, que é observou-se, concluiu-se, foram consideradas tais coisas, tais elementos, tais acontecimentos. Isso denota essa ideia de que qualquer pessoa, qualquer sujeito ou grupo de sujeitos que executassem as ações chegariam a resultados similares, exatamente pela neutralidade e imparcialidade do fazer científico. A outra característica também presente dentro da linguagem científica é o uso de símbolos e terminologias especializadas e que distinguem de um texto usual de uma linguagem cotidiana. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma frase que pode ser caracterizada como uma organização simbólica, né? Então, aqui, de acordo com uma meta-análise conduzida por Costa e colaboradores, nós temos toda uma organização dessa frase que diz respeito a quem conduziu determinado tipo de experimento, tipo de estudo, e é característico da construção de
artigos científicos. Nós também temos aqui o nível de significância e a fórmula E igual a mc ao quadrado, que são características de campos de conhecimento e pessoas que são desse campo, ao olharem esses elementos dentro de um texto, sabem do que está sendo falado, sem a necessidade de uma explicação do que significa esses símbolos, fórmulas e expressões. Outra característica da linguagem científica é a utilização crescente de tabelas e gráficos que agrupam uma série de conhecimentos, de informações em um módulo fixo de elementos. Então, aqui a gente agrega mais de um tipo de informação também, que é, além da escrita, normalmente a visual. As tabelas e os gráficos, eles trazem elementos de cores, de formas diversas, que nos dão informações que também necessitam de uma leitura a mais para a gente compreender o que está ali. Não é comum para pessoas de fora de uma área ou campo de conhecimento compreender as informações que estão naquelas tabelas e naqueles gráficos. E agora eu vou trazer 2 exemplos para nós compararmos a relação da linguagem científica com uma linguagem cotidiana de uso do nosso dia a dia. Quem é do campo científico muitas vezes tem dificuldades de se desprender do uso de jargões, de palavras técnicas que trazem um rigor e uma precisão muito importante para a nossa comunicação entre pares. No entanto, para quem está fora desse campo técnico e que tem um outro tipo de linguagem e de uso da linguagem no cotidiano, o que nós falamos não faz qualquer sentido. Então, aqui eu trago 2 textos que mostram essa diferença entre a linguagem científica e a cotidiana para a gente compreender como isso é formulado dentro da divulgação científica e a necessidade da gente desprender um pouco, muitas vezes, do rigor da precisão das palavras do campo da linguagem científica. Os linfócitos T CD8 são células do sistema imune adaptativo capazes de induzir a morte de células infectadas através de mecanismos citotóxicos, eliminando células infecciosas ou neoplásicas. Numa linguagem cotidiana, isso poderia ser dito como um grupo de linfócitos T, chamado CD8, são células de defesa especialistas em atacar com toxinas, envenenando células infectadas ou cancerígenas. O que eu quero dizer com essa diferença? Percebam que dentro da linguagem científica nós temos elementos que são termos técnicos e que eles tornam essa linguagem mais precisa, porém mais difícil para quem não é desse campo de conhecimento. Então, existe uma dificuldade muito evidente para quem não é do campo da imunologia ou da biologia da saúde para ler esse conjunto de palavras do primeiro exemplo e entender do que está sendo falado. E aqui a gente tem essa ideia de que a linguagem científica, ela congela processos, transformando isso em grupos nominais. Por exemplo, aqui, mecanismos citotóxicos. E isso torna as ações dentro das construções da linguagem científica complicadas, porque este jargão, ele agrega um conjunto de sentidos e significados que para alguém de fora não faz qualquer sentido, que é a base do que é a linguagem, produzir significado dentro de uma cultura. Então, aqui, na linguagem cotidiana, a gente vai ter o quê? Um predomínio de narrativa com sequências lineares de eventos, tá? E aí eu vou trazer alguns outros exemplos para a gente para falar sobre isso. Tudo que eu estou falando aqui faz parte de uma construção que é o que a gente vai chamar aqui da identidade dos projetos. Então percebam que, embora eu esteja falando, e aqui a gente está falando de uma comunicação oral, e tenha textos dentro de um slide, que poderia ser tratado como uma linguagem escrita, existe uma identidade visual desse projeto. Então, existem dentro dos nossos slides um conjunto de cor, modos de estruturar essa informação com fontes, com elementos gráficos que são coerentes entre si ao longo de todos os módulos desse curso. Isso faz parte da identidade do nosso projeto. Então, quando eu estou falando com vocês, existe também uma comunicação visual que é relevante para o nosso trabalho. O que eu quero dizer aqui é que tudo comunica e tudo isso faz parte de um conjunto de linguagens que não se restringem ao oral e ao escrito. Então, quando a gente vai trabalhar com um projeto de divulgação científica, mais do que abrir um perfil e sair falando numa rede social, é preciso que se pense
quem é esse projeto, como é que a gente organiza ele como um sujeito mesmo que vai se comunicar com o seu público. Sobre o que esse projeto fala? É de imunologia? É de biologia? Ou, como no nosso caso, é de comunicação científica para divulgadores científicos? Né? E de que modo esse projeto ele vai se comunicar com o seu público? É através de relações audiovisuais, escritas, só visuais, né? Com cards, com slides? Como que isso vai acontecer e de que maneira isso conversa com toda a comunicação que eu quero fazer com o meu público? Então, eu vou trazer alguns exemplos do blog de ciências da Unicamp na rede do Instagram, para mostrar para vocês um pouquinho disso que eu estou tentando exemplificar e como tudo comunica. Então, nesse primeiro exemplo, aqui, a gente vai ter o nosso divulgador científico que vai estar falando sobre HPV, no caso esse vídeo, e vocês podem perceber que tem legenda. As legendas, elas estão posicionadas de uma maneira em que tudo que acontece ao redor não atrapalha a leitura da legenda. Porque se eu quero botar legenda, quer dizer que eu quero usar uma ferramenta que seja acessível para pessoas que têm, por exemplo, alguma deficiência auditiva. Então, a legenda possibilita essas pessoas terem acesso ao meu conteúdo. Mas ela tem que estar localizada de uma maneira que na minha rede social não entre em conflito com as outras informações dessa rede. Outra questão que eu quero chamar a atenção aqui, nesse vídeo em especial, são os elementos que estão atrás do divulgador, que tem informações também sobre, por exemplo, a questão de elementos culturais, como Pokémon, ou outros bonequinhos que também fazem sentido dentro de uma cultura jovem. Tem livros e DVDs e outros elementos culturais que fazem com que a gente se identifique mais ou menos com essa pessoa que está falando. Então, todos esses elementos, eles são pensados para gerar uma identificação desse divulgador com o público, no caso, um público jovem e adolescente. Aqui no lado, a gente vai ter uma outra comunicação, que é um corte, que também se usa muito dentro dessas redes sociais. E nesse corte, né, numa palestra, a gente vai ter outros sinais que estão ali e a gente tem que ver se esse conjunto de textos e comunicações visuais que estão atrás não vão entrar em conflito com o que a gente está falando e com as informações que a gente está passando. A gente também tem uma legenda que não está entrando em conflito com as outras informações da própria rede social. E temos aqui também a informação do projeto que esse vídeo está relacionado. Por fim, aqui o uso, de novo, da legenda com alto contraste. Essa legenda das três é a que está melhor localizada e também, em função do contraste, é a mais legível. Portanto, uma legenda que está muito adequada a essa rede social por tipo de informação que a gente quer passar. Bom, outro exemplo, pensando que, de novo, não é só abrir um perfil numa rede social, eu queria mostrar como a identidade dos projetos, ela atravessa todos os meios aos quais esse projeto está sendo veiculado. Então, no blog Ciência da Unicamp, nós temos a revista Blogs Unicamp. Então, o que a gente quer mostrar aqui é essa coerência entre o que está na rede social e o que vocês vão encontrar no site da revista. Então, nós temos uma informação na rede social, né, um carrossel no caso, que vai ter a imagem com o título do texto, aqui sobre o que se trata o texto e onde você vai encontrar esse texto publicado. Quando chega no texto publicado, nós temos as mesmas informações com cores e distribuição dessa informação de maneira muito semelhante. A identidade visual e a identidade da linguagem escrita, ela segue um padrão. Quando nós falamos de identidade de projetos, nós estamos falando dessa identidade que segue uma coerência em termos escritos, orais, em termos de cores, em termos de tudo que nós fazemos, de ser identificado em qualquer plataforma que nós estejamos atuando. Isso é o que nós estamos falando aqui, de ter uma identidade de projeto, esse reconhecimento que o nosso leitor vai ter em qualquer plataforma que nós estejamos atuando e que ele esteja presente. Por fim,
nós gostaríamos de abordar um pouco sobre essa percepção de que a linguagem, ela é múltipla, existem vários elementos incluídos nisso, nesse ato da comunicação. Então, a comunicação, ela vai ser trabalhada a partir da perspectiva de ser parte da cultura humana. E aí, ela vai atravessar uma série de elementos que vão dar características diferentes ao longo da evolução humana e da evolução da cultura e sociedades humanas. Então, claro, a gente começou falando aqui da comunicação oral e ela vai se aprimorando, vai se complexificando sem ter uma substituição. Então, embora a gente tenha começado na comunicação oral, a gente passa pela escrita, adentra a comunicação impressa, a escrita, ela entra dentro da impressa e ela vai atingir muito mais pessoas, ainda dentro de um panorama da necessidade de pessoas que tenham compreensão da simbologia escrita, obviamente, e vai passar, posteriormente a isso, ao que a gente chama de uma comunicação de massa. Por exemplo, com televisão e rádio. E hoje, com a internet, nada disso se esvai, nada disso desaparece. A gente vai ter um conjunto de linguagens funcionando ali nesses veículos de comunicação, nessas plataformas, que é o que a Santa Ela vai falar. Então, nós estamos nessa era pós-imagem, que é de hipermídia, que embora seja sequencial, então, ela não tem uma substituição. Tudo funciona mais ou menos junto, de maneira articulada. Portanto, a linguagem, ela deve ser pensada como uma continuidade e que faz sentido ser pensada em todos os seus aspectos, de maneira a ter uma identidade específica e reconhecível. Então, é isso. No próximo módulo, na próxima aula, nós vamos falar sobre como medir o meu trabalho dentro das redes sociais, quais são as ferramentas, os aplicativos, o que a gente chama de analytics dentro das plataformas, as limitações desses analytics e o acesso à internet do Brasil, para a gente também entender se é nessas plataformas que nós queremos atuar e quais as limitações que elas nos dão dentro do cenário brasileiro.